Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias ao livro de Gênesis, capítulo 46. Hoje, se Deus nos permitir, vamos ver o 46 e o 47. Penúltimo, né? Semana que vem a gente encerra o livro de Gênesis, se Deus quiser. Vamos ler, meus irmãos, do versículo 1 até o 7, aqui do capítulo 46. E aí, à medida que a gente for lendo, né, a gente vai explicando. Amém? Leiamos. Israel partiu com tudo o que tinha e chegou a Berseba, onde ofereceu sacrifícios a Deus, ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões de noite: Jacó, Jacó. Então Jacó respondeu: estou aqui. E Deus disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo para o Egito e certamente te farei voltar, e José fechará os teus olhos. Então Jacó se levantou de Berseba, e os israelitas levaram seu pai Jacó, suas crianças e suas mulheres nos carros que o faraó tinha enviado para isso. Então tomaram o seu gado e os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e Jacó e toda a sua descendência foram para o Egito. Ele levou consigo para o Egito seus filhos, os filhos de seus filhos, suas filhas, as filhas de seus filhos e toda a sua descendência. Vamos orar, meus irmãos. Amado e bendito Deus, louvado Senhor e exaltado seja o teu santo nome. A Ti nós cantamos nessa noite, adoramos por meio dos louvores, entramos em comunhão, Senhor, na hora do cântico, tudo isso nós já fizemos. Mas é chegado o momento onde a Tua palavra, que começou a ser lida, ela continuará ainda sendo lida, e ela também será explicada e aplicada ao nosso coração. Eu rogo ao Senhor, pelo Teu bendito e santo Espírito, que se faz presente aqui neste lugar, que o Senhor, através dele, nos ilumine, nos dando entendimento da Tua palavra, e também prepare o nosso coração, Senhor, para recebermos e guardarmos a palavra do Senhor. Nos prepara, Deus, nos ilumina, nos torna capaz de compreender a palavra do Senhor. É isso que nós te rogamos, ó Deus, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. O que a gente viu e aprendeu na semana passada, né? Nos capítulos 44 e 45. O que a gente viu aí, meus irmãos? Podem falar aí. Nada? Não aprendemos nada? Semana passada? José se revela, né, para os irmãos. O que mais? Isso, né? Ele armou ali uma arapuca, né? Uma armadilha para os irmãos. Fazendo como? Colocando a taça dele, né, na bagagem de Benjamim, né? Porque a ideia dele era que o Benjamim ficasse lá no Egito. E aí ele queria que ele ficasse lá, e aí armou essa armadilha para os irmãos. O que mais?
Sim, né? Quando ele se revela para os irmãos, primeiro ele manda todo mundo sair, né? Sai todo mundo, fica só os irmãos dele lá. Aí ele começa a chorar, o choro tão alto que os egípcios escutaram, né? Foi ouvido até na casa de Faraó, né? O que mais? Depois que Judá diz que se o irmão deles ficar, o pobre do Jacó não ia aguentar, aí ele desiste da ideia, né? É só então que ele se revela aos seus irmãos. Porque nos parece que ele ia continuar com esse negócio aí um pouco mais, né? Esse jogo dele aí, ele ia continuar mais. Mas aí quando Judá diz, olha, se o nosso irmão não voltar com a gente, os cabelos brancos do nosso pai vai descer ao túmulo em tristeza, né? Ou seja, vai morrer, né, triste. E aí ele é a hora que ele não aguenta mais e ele se revela para os seus irmãos dizendo, olha, sou eu, José, o vosso irmão. O que mais? Isso, né? Ele manda eles voltar lá, né, para levar as boas novas para Jacó de que ele estava vivo, né? O mais interessante é que ele diz para eles, olha, não vão brigar no caminho não, né? Vamos brigar não, né? Ainda manda eles não brigarem, né? Aí quando eles chegam lá e dizem para Jacó que ele estava vivo, Jacó não acredita de primeira, né? Mas depois que ele vê os carros de Faraó, ele acredita e também quase dá um piripaque, né? O coração dele acelera ali, o pobrezinho já era idoso, né? Então quase que ele não aguenta a emoção de saber que José estava vivo. Tinha 130. A gente vai já ver que ele vai dizer a idade dele aí. Tinha 130. Isso. Aí ele diz, olha, basta, meu filho está vivo, eu vou lá ver ele, né, antes que eu morra, né? E aí ele realmente levanta e vai ver Jacó. O que mais? Perdão, José. Isso, basicamente foi isso, né, que a gente viu, que a gente aprendeu. Falou também, sobre a questão do crime, né, entre aspas, que Benjamim cometeu e que ali Judá, né, se coloca no lugar. Sim. Assumindo, né, ali a responsabilidade, assim como em Cristo, né, você falou também. Exatamente. Aponta para Cristo, né? Sim. Judá assume, né, a sentença de Benjamim, que seria ser escravo, né? Então ele se coloca no lugar de Benjamim para assumir a pena de Benjamim, da mesma maneira que Jesus se coloca no nosso lugar para assumir a nossa pena. Bom, basicamente foi isso que a gente viu. E aí o que nós lemos aqui, agora de início, é justamente Jacó reunindo tudo que ele tem, né? Reunindo não só os bens, mas reunindo toda a família dele e partindo em direção ao Egito. Vamos ler de novo essa parte, vamos lá. Juntou tudo e foi embora. Versículo 1. Israel partiu com tudo o que tinha e chegou a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. Eu quero que você perceba que parece que o texto está seguindo aqui uma sequenciazinha, tá? Primeiramente, Jacó, ele ouve a notícia de que José estava vivo. É a primeira coisa que acontece aí. Ele ouve a notícia que José estava vivo. Volte para o capítulo 45. Versículo 26. É uma sequência que eu queria que você prestasse atenção. Ele diz assim, ó: e lhes anunciaram, José está vivo e é governador de toda a terra do Egito. Então, a primeira coisa que acontece aqui é que Jacó ouve
a notícia. Ele escuta as boas notícias, né? De que José estava vivo. A segunda coisa que Jacó faz é tomar a atitude de partir. Então, ele ouve a notícia e ele toma a atitude de partir. A outra coisa que ele vai fazer, né, que eu acho que ainda está no versículo 1, deixa eu ver se é mesmo, o que ele faz? Ele parte e quando ele chega em Beceba, o que ele faz? Ele oferece sacrifício, ou seja, ele adora a Deus. Vocês estão prestando atenção na sequência? Ele ouve a mensagem, ele toma uma atitude e ele adora. Depois que ele adora, olha o versículo 2, o que acontece? Deus fala com ele, certo? Deus fala com ele. E aí, a próxima atitude que ele toma é qual? Aí ele junta tudo, né? E aí ele vai em direção ao Egito. Já estava no caminho. Mas aqui ele parece que a dúvida se ele tinha, acabou. Deus reafirma. Mas a gente está vendo uma sequência, mas deixa eu dizer uma coisa antes. É engraçado que o Egito ele está sempre ali, né, entrelaçando o caminho do povo de Israel. Se a gente voltar lá para o capítulo 12, a primeira vez que houve fome na terra, Abraão vai para onde? Para o Egito. Mesmo Deus, né, não mandando, ele vai. Depois a gente vê que quando chega Isaac, quando é com Isaac, também tem fome. E Isaac queria ir para onde? Para o Egito. Só que ele vai? Não, porque Deus diz para ele não ir. Agora, mais uma vez, é fome. Só que agora com Jacó. Só que dessa vez, quem que manda ele ir para o Egito? É Deus. Abraão vai sem ninguém mandar. Isaac não vai porque Deus não deixa. E agora Deus está dizendo para Jacó, pode ir, que eu vou ser contigo. E se a gente parar para pensar ainda nisso, né? Quem foi que foi para o Egito também para se salvar? Para não morrer? Não. Quem é que quando era bebê teve que ir para o Egito? Não. Jesus. Moisés não teve que ir para o Egito. Moisés já estava lá. Quem teve que ir para o Egito para não ser morto por Herodes foi Jesus. Até para que se cumprisse a profecia de Oséias, né? Do Egito chamei o meu filho. Então o Egito ele sempre está ali, né? Se entrelaçando ali no caminho do povo de Deus. E de alguma maneira Deus sempre usando o Egito, né? Para ser um refúgio ali para o seu povo. Então, voltando para a questão de Jacó. Jacó ouve a mensagem, toma uma atitude de partir em direção aonde estava a salvação, né, que era, no caso, José. Ele adora a Deus, Deus fala com ele e aí ele não deixa nada para trás. Eu queria que a gente comparasse isso com a nossa vida. Porque é muito igual. A gente ouve a mensagem do Evangelho e logo em seguida o que a gente tem que tomar? Uma atitude. Não é? Em direção aonde está a salvação. Aí a gente adora a Deus e Deus fala conosco. E aí a gente tem que ter essa atitude que Jacó tomou por último, que é não deixar nada para trás. Sabe por quê, meu irmão? Porque se a gente deixar alguma coisa da nossa vida para trás, a gente vai ter uma razão para querer voltar. Por isso que Jacó não deixa nada. Tudo que era dele, todas as pessoas ele leva, para que ele não tenha razão para querer voltar. Porque se Jacó volta, o que tinha para ele se ele voltasse? Mais do que isso. Tinha o quê? Morte. Do mesmo jeito, se a gente voltar atrás, tem o que para nós?
morte. Então nós temos que sair da vida antiga sem deixar nada lá, para que não tenha nenhuma razão que nos faça querer voltar para a vida antiga. Leva tudo, não deixa nada. A gente talvez possa lembrar de alguma coisa do passado. Em que sentido? Para a gente não cometer os mesmos erros. Mas no sentido de que, naquela época era ruim, meu irmão. Porque por mais que a gente vivenciasse coisas lá que para nós era bom demais, era pecaminoso. E nós estávamos indo em direção à perdição. Então a gente tem que fazer que nem Jacó, junta tudo da vida e vai para frente. Vai em direção à salvação. Não deixa nada que queira fazer você querer voltar. Imagina, se ele junta todo mundo, né? Junta as coisas, junta os bichos. Aí ele pensa, aí já estava quase chegando no Egito, ele vixe, esquecemos um menino. Cadê o filho de Rubem? Rapaz, não está aqui não, ficou. Aí o que eles têm que fazer? Pelo menos alguém, pelo menos um tem que fazer o quê? Será que tem provisão para isso? Corre o risco de ir e não voltar nenhum dos dois. Nem quem ficou, nem quem voltou. Então, se a gente, quer voltar atrás, até mesmo no sentido de que, não, eu vou para o mundo para me trazer aquele que ficou. Olha. Aí você fica, meu irmão. Morre os dois. Não deixa nada para trás, porque para trás só tem morte. Nós temos que juntar tudo e seguir na direção da salvação. Do mesmo jeito que Jacó está fazendo aqui. E aí o que a gente vai ver agora, e a gente nem vai ler isso, eu aconselho até que você leia em casa, é a relação de todos os filhos de Jacó e os filhos dos filhos de Jacó que foram para o Egito. Só para você ver, dê uma olhadinha aí. Versículo 8 e 9. Versículo 8. Estes são os filhos de Israel que foram para o Egito. Jacó e seus filhos. Aí ele começa. Rúben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Rúben. Aí ele começa a falar os filhos de Rúben. Versículo 10. Os filhos de Simeão. Versículo 11. Os filhos de Levi. Versículo 12. Os filhos de Judá. E por aí vai. E aí ele vai falar todos os filhos, terminando falando de José, que já estava lá no Egito. Mas o que eu queria que a gente prestasse atenção está no versículo 26, que diz assim, os que foram com Jacó para o Egito e procederam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, foram 66 pessoas ao todo, e os filhos de José foram 2 que lhe nasceram no Egito. Todos da casa de Jacó que foram para o Egito foram 70 pessoas. 70 pessoas. Hã? A Jangu. Que era só o que tinha mesmo, cereal. Mas preste atenção numa coisa aqui. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. A pergunta é a seguinte: 70 pessoas é uma nação? Não, né? É uma família grande, mas nação ainda não é.
Mas eu queria que você fosse para Êxodo, bem rapidinho, a gente vai já voltar para aí. Êxodo. Quando os israelitas estão saindo do Egito. Se não me engano, Êxodo 12, tá? É, isso mesmo, Êxodo 12. Todos acharam? Versículo 37, Êxodo 12, 37. Acharam? Diz assim, ó. Os israelitas viajaram de Ramsés a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Calma aí. Quando a Bíblia fala 600.000 homens, geralmente são homens que já ou são casados, ou que já estão na idade de casar, né? E geralmente quando estava na idade de casar, já casava, não esperava muito não. Então vamos pensar, e ele até diz aqui, né, sem contar as crianças. Ele também não contavam as mulheres. Então preste atenção. Vamos dizer que esses homens, todos eles, fossem casados. 600.000 homens casados, então daria 1.200.000 pessoas. 200.000 pessoas. A gente viu os filhos aqui de José, aliás, de Jacó, de Rúben, que geralmente eles não tinham só um. Era no mínimo 3. Então preste atenção. Vamos dizer que cada um desses casais, que eram 600.000 casais, isso. Mas vamos colocar isso, né? Pra gente, vamos botar o por baixo. Cada um desses 600.000 casais tiveram 3 filhos, porque era o mínimo. Dá quanto? 1.800.000 mais 1.200.000. No mínimo 3 milhões de pessoas saíram do Egito. É uma nação? Agora é uma nação. O que Jacó foi fazer no Egito? Ele foi para que se cumprisse a promessa que Deus fez a Abraão. Farei de ti uma grande nação. Então é isso que Deus está fazendo com Jacó, levando ele para o Egito. Cumprindo em Jacó a promessa que Deus havia feito para o seu avô Abraão. Porque eles entram uma grande família, mas eles saem do Egito uma grande nação. Né? A gente sabe que existem nações no mundo que não têm 1 milhão de pessoas. Quantas pessoas tem o Vaticano? O Vaticano é um país. Difícil mesmo, viu? Mas o fato é, estão percebendo? Deus está cumprindo a sua promessa que ele fez a Abraão. Farei de ti uma grande nação, e essa nação agora, ela existe. Mas agora, né, em Jacó, e volte lá para Gênesis, por favor. Agora em Jacó, ele está vislumbrando o cumprimento da promessa. Não é? Que é o que Deus faz o tempo todo com a gente, meu irmão. Ele nos faz vislumbrar a promessa de que ele vai voltar e de que nós iremos viver para sempre com ele. O tempo todo ele faz isso com a gente. O tempo inteiro. Eu até falei isso na quarta-feira, né? Você acha que é mais fácil, que é fácil ou é difícil ser crente? Você acha que é mais fácil ter fé em Deus hoje ou naquela época, na época de Jacó e Abraão? Será? Ou seja,
nós hoje temos bastante informação, eu acho que é até melhor do que ele. Tá? Porque olha só, apesar de que Deus, né, falava diretamente com eles, né, mas Deus falava de coisas que para eles ainda ia acontecer. É tanto que a promessa que Deus fez para Abraão, de que ele se tornaria uma grande nação, ele viu? Não. Ele não se cumpriu. Aliás, ele não viu se cumprir. Se cumpriu lá em Moisés, quando o povo sai. Só que nós aqui, nós estamos vendo que as coisas que Deus prometeu, elas já se cumpriram. Então, nesse sentido, para nós é mais fácil. Porque nós estamos olhando para as promessas de Deus, muitas delas já cumpridas. Eles tinham que crer sem a promessa estar cumprida ainda. Então, se Deus, ele já cumpriu e a gente já viu ele cumprir, para nós é mais fácil acreditar nas que ele fez de novo, que elas vão se cumprir também. Porque uma vez elas já se cumpriram. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se ele disse lá atrás, as promessas que ele fez já se cumpriram, essas que ele fez, que nós estamos esperando, também se cumprirão. E como é que a gente tem certeza? Porque as que ele fez anteriormente já se cumpriram. Então Deus sempre dá vislumbres de que as promessas que ele faz, elas se cumprirão. Amém? E é nisso que o nosso coração tem que estar firmado. Deus não é um Deus, não é homem para que minta. As promessas que Deus faz, ele cumpre. E o Senhor Jesus prometeu voltar para nos buscar. Você crê nessa promessa? Deus dá vislumbres disso. Continuando aqui. Vamos entrar agora no capítulo 47. Aliás, é isso mesmo. Vamos ver o encontro de José com seu pai, né? Versículo 28. Jacó enviou Judá à sua frente ao encontro de José, para poder tomar o caminho para Gósen. E eles chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou sua carruagem e foi para Gósen, ao encontro de seu pai Israel. Quando o encontrou, lançou-se ao seu pescoço e chorou muito sobre ele. Então Israel disse a José: agora posso morrer, já que vi o teu rosto e ainda vives. Depois disso, José falou a seus irmãos e à família de seu pai: subirei, informarei ao faraó e lhe direi: meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram até mim. Os homens são pastores, ocupam-se de cuidar do gado, eles trouxeram suas ovelhas, seus bois e tudo que têm. Portanto, quando o faraó vos chamar e vos perguntar qual é a vossa ocupação, respondereis: nós, teus servos, temos sido pastores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Assim direis para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelha é abominação para os egípcios. Então, José, ele está instruindo os irmãos para quando eles chegarem na frente de Faraó, eles dizerem, né, olha, a gente é pastor desde sempre, né, os nossos pais são pastores e tudo mais, e a gente trouxe o nosso gado. E José está instruindo eles a isso, por quê? Porque José queria que eles ficassem em Gósen. Por quê? Porque era o melhor lugar do Egito para criar os bichos. Era onde tinha o pasto. Tanto é que o próprio faraó vai dizer para eles ficarem lá. Mas o que eu quero que a gente perceba, que a gente preste atenção, é justamente nesse encontro de José com Jacó. Porque houve o que aí? Houve choro, né? Abraço. Só que Jacó, ele fala uma frase, que é essa frase que eu queria que a gente prestasse atenção. O que ele diz?
já posso morrer porque meus olhos viram que e você está vivo, né? E que você está vivo. Vocês lembram dessa mesma conversa aí? Quem que fez isso? Hã? Quem fez isso aí foi um homem chamado Simeão. Ele pega Jesus, né? Quando Jesus vai ser apresentado no templo, né? Ele pega Jesus nos braços e diz: o Senhor já pode despedir teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Se a gente parar para prestar atenção, essas duas frases, elas são similares em todos os sentidos. Porque Jacó está vendo que José está vivo. E o fato dele estar vivo é isso que faz com que eles sejam salvos. Porque se José tivesse morto, eles tudinho iam morrer. E é exatamente o que Simeão está dizendo. Os meus olhos viram a salvação. Porque ele está olhando para quem? Para Jesus. Meu irmão, isso é a mesma coisa em relação a nós. Nós olhamos para Jesus, e quando olhamos para Jesus, os nossos olhos contemplam o quê? A nossa salvação. E por quê? Porque Ele está vivo. Ele não está morto, Ele está vivo, porque Jesus ressuscitou. Quando nós olhamos para Jesus e a gente contempla a salvação nele, porque Ele está vivo, sabe o que nós deveríamos dizer? O quê? Já posso morrer. Já estou pronto. E deixa eu explicar isso. O fato aqui não é que você está pronto, no sentido de que, pronto, agora você vai morrer, pode morrer. Não é esse o sentido. O sentido é o seguinte: não importa se você vai morrer hoje ou daqui a 100 anos. O que importa é que uma vez que você viu em Jesus a salvação, você já está pronto para partir. Seja hoje, amanhã ou daqui a 100 anos. O fato é que quando os nossos olhos contemplam a salvação em Cristo, nós estamos prontos para sermos recolhidos. Ainda que não seja hoje. Mas é a salvação em Jesus que nos torna prontos para partir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A salvação nele nos torna prontos para sermos recolhidos ao Senhor. Quando isso vai acontecer? Eu não sei e não importa. O que importa é que uma vez que os meus olhos viram a salvação, porque Jesus vive, nós estamos prontos para partir. Seja hoje, amanhã, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Amém? É isso que Jacó aqui, claro, né? Jacó estava dizendo isso de maneira literal, né? Porque ele tinha 130 anos, meu irmão. Então ele está olhando para José e diz: agora eu já posso ir. Mas o fato é que nós, uma vez que vimos a salvação em Cristo, estamos preparados para Ele. Não por nós, mas pelo nosso Senhor Jesus. Porque Ele está vivo e Ele reina. Em paz. Pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Pode despedir em paz. Quem tem a salvação em Cristo, está em paz, irmão. Porque a nossa guerra antes de Jesus, e isso é que é um absurdo quando a gente pensa, a nossa guerra antes de Jesus era com Deus. Só que quando a gente é salvo por Jesus, agora em
Cristo, nós temos paz com Deus. É o que Paulo fala em Romanos 5:1. E é por isso que, uma vez salvo por Jesus, estamos prontos para partir em paz. Sabendo que o que nos aguarda não é mais a condenação. Estamos em paz. Mas partir sem estar salvo em Cristo, você vai partir em guerra contra Deus. E aí, meu irmão, aí lascou. Aí lasca, né? Não tem para onde correr. Você chegar diante de Deus, em guerra contra Ele, como é que você guerreia contra Deus, meu irmão? Agora, não tem como. Eu não sei se você já leu Apocalipse, né? Mas tem trechos lá que diz que Deus vai destruir com o sopro da boca. Destruir a besta, eu acho que é a besta, nem lembro direito. Mas que ele vai destruir com o sopro da sua boca. Se ele destrói um ser poderoso com o sopro da boca, imagine nós, meu irmão. Então, aqueles que olham e veem em Jesus a sua salvação, eles estão prontos porque estão em paz. Vamos continuar. Agora sim, né? Capítulo 47. Bom, o que vai acontecer é, José, ele vai levar só 5 dos irmãos dele para apresentar a Faraó. E aí, Faraó vai fazer justamente a pergunta que ele havia dito, que ele faria, e eles vão responder como o José instruiu, tá? Então vamos ler. José foi e informou ao Faraó: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen, com suas ovelhas, seus bois e tudo que tem. E levou 5 de seus irmãos e apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou a esses irmãos de José: qual é a vossa ocupação? E eles responderam: nós, teus servos, somos pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais ao Faraó: viemos viver algum tempo nessa terra porque não há pasto para os rebanhos de teus servos e porque a fome é severa na terra de Canaã. Agora rogamo-te que permita que teus servos habitem na terra de Gósen. Então o Faraó falou a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito. Está diante de ti. Faze teu pai e teus irmãos habitar na melhor da terra, no melhor da terra, que habitem na terra de Gósen. E se conheces homens capazes entre eles, coloca-os como pastores do meu gado. Então, Faraó deu a eles, né, a terra de Gósen, que era o melhor lugar para se criar os gados. E assim, quando a gente fala de gado, né, para a nossa cabeça aqui, quando nós falamos de gado, a gente está pensando em quê? Mas na verdade, a gente pensa nisso, né? Boi. Mas na verdade aqui, quando ele trata de gado, é todo animal que pasta, certo? Seja cavalo, seja boi, seja ovelhas, seja jumentos. Então esse é o gado. Não é só os bois, é todo animal que vai pastar, né? Que vai comer pastagem. Então ele deu a terra de Gósen para eles. E aí depois que eles saem, quem é levado à presença de Faraó? Jacó. Jacó é levado à presença de Faraó para ele conhecer Faraó. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Versículo 7. Então José trouxe Jacó, seu pai, e o apresentou ao Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. Então o Faraó perguntou a Jacó: quantos são os anos da tua vida? E Jacó respondeu: o tempo das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. Não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou o Faraó e saiu de sua presença. José deu morada a seu pai e a seus irmãos, dando-lhes propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, conforme o Faraó havia ordenado. José deu sustento a seu pai
a seus irmãos e a toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Eu quero que a gente preste atenção nesse diálogo aí de Jacó com o faraó. Ele pergunta: quantos anos tu tem? Aí Jacó responde o quê? 130. Mas como é que ele responde? Os anos da minha ou das minhas peregrinações. O que isso significa? Que ele era peregrino. E o que isso significa? Isso é engraçado. Pelo seguinte, Hebreus vai dizer que Abraão viveu como peregrino, né, na terra que Deus havia prometido a ele. Isso é muito normal, que Abraão vivesse como peregrino. Por que é normal? Porque Abraão não era de Canaã. Abraão era de onde? Não é? Dos caldeus. Mas Jacó era da onde? Onde Jacó nasceu? Em Canaã. Como é que ele vive como peregrino na terra que ele nasceu? Porque ele sabia que ele não é daqui. Ele viveu como peregrino. E essa é a maneira como todos nós deveríamos viver nossa vida aqui. Como peregrinos. Independente de serem os anos da nossa peregrinação, 100, 80, 70. Seja quantos anos a gente viver aqui, nós temos que viver nessa terra como peregrinos. A gente não é daqui. Olha só, preste atenção. Quando Jesus estava conversando com Pilatos, que Pilatos disse assim para ele, ó: você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e para te condenar? O que Jesus disse para ele? Tu não tem nenhuma autoridade que não tenha sido dada por Deus, mas ele diz o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Se o reino de Jesus não é desse mundo, e nós somos cidadãos desse reino, então a gente é da onde, irmão? A gente não é daqui. Só que a gente vive a nossa vida inteira querendo ficar aqui. E achando que é bom. Aí, assim, a menor possibilidade, né, da gente sair desse mundo, como é que a gente fica? Mas nós não somos daqui. A gente é peregrino aqui. E a qualquer hora Deus pode nos chamar para o nosso verdadeiro lugar. Mas quando Deus pensa, né, em chamar, Senhor, calma. Mas nós devemos viver nossa vida aqui como peregrinos, porque a gente não é daqui não, meu irmão. A gente é cidadão dos céus, é cidadão do reino. E o reino de Jesus não é desse mundo. Logo, nós não somos desse mundo. Não é isso que ele diz quando ele faz a oração lá, em João 17? Quando ele está pedindo para o Senhor abençoar os discípulos, ele diz: eles não são desse mundo. E a gente fica o tempo todo querendo viver como se fosse. Então olha o que Jacó está dizendo: os dias das minhas peregrinações. Nós estamos aqui só de passagem, meu irmão. Como costumava dizer um irmão, nós estamos aqui só passando uma chuva. Ninguém mora onde passou a chuva. Né? Você passa a chuva, quando a chuva passa, você vai para onde? Você vai para casa. Se nós estamos aqui só passando uma chuva, daqui a pouco a gente vai para casa. Porque a gente não é desse mundo. Amém?
Para concluir, José, né, e isso é uma coisa que é muito interessante, porque é o seguinte, José tornou o Egito muito mais rico do que ele poderia imaginar que ele poderia ser. E isso é interessante porque quando chega em Moisés, o faraó que se levanta lá, diz que ele não conhecia José. É algo quase impossível de acontecer. Porque José é responsável pelo Egito ficar muito rico. Porque o que aconteceu? Quando faltou, porque lembra, quando eles chegam, quando o pai deles chega, quando ele se revela para os irmãos, aliás, o que ele diz que já passou de tempo da fome? Quanto tempo passou? Não. Passaram quanto tempo? 2 anos. Então ainda falta 5. Né? Então quando Jacó vem para o Egito, ainda falta 5 anos de fome. Então o que acontece? As pessoas começam a ir e dão todo o dinheiro. Começou a comprar com prata, só que o dinheiro vai acabar. Quando o dinheiro acaba, o que acontece? Que eles dizem para José, olha, a gente não tem mais prata, tu vai deixar a gente morrer? Aí José diz, não, traz o gado de vocês. Aí eles deram os animais, os gados, né? Cavalo, jumento, boi, né? Ovelha, deram tudo. Aí isso passou mais 1 ano. Acabou o gado. Aí eles disseram, e agora? A gente não tem mais prata, não tem mais gado. Tu vai deixar a gente morrer? Aí eles dizem, compra de nós as nossas terras e nós mesmos. Então José adquiriu para Faraó prata, animais, né, o gado, terras e pessoas. Isso fez com que Faraó ficasse muito poderoso. Porque a ideia era o seguinte, Faraó era o rei, mas a terra era das pessoas. Só que agora a terra que eles morariam não era mais deles. E além de José fazer tudo isso, de comprar, de pegar a prata, de comprar o gado, de comprar a terra, de comprar as pessoas, ele ainda instituiu um imposto eterno. Ou seja, tudo que eles, de quem era a terra agora? De Faraó. Então, tudo que eles produzissem na terra, a 5ª parte eles tinham que dar para Faraó. Esse era o imposto. Vamos ler. Versículo 13. Não havia mantimento em toda aquela terra, porque a fome era muito severa, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfalecia por causa da fome. Então José arrecadou toda a prata que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, dada pelo trigo que compravam, e levou-a à casa de Faraó. Quando acabou a prata da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios foram a José pedindo, dai-nos sustento. Haveríamos de morrer diante de ti, porque não temos mais prata? José respondeu, trazei o vosso gado, se não tendes mais prata, e vos darei sustento em troca do vosso gado. Então trouxeram o gado a José, e lhes deu sustento em troca dos cavalos, das ovelhas, dos bois, do jumento, e deu-lhes sustento aquele ano em troca de todo o gado. Quando aquele ano terminou, foram a José no ano seguinte e disseram, não escondemos do meu senhor que a nossa prata já acabou, e as manadas de gado já pertencem a meu senhor, e nada resta para meu senhor, exceto nosso corpo e nossa terra. Por que haveríamos de morrer diante de teus olhos, tanto nós como nossa terra? Compra a nós e a nossa terra em troca de sustento, e nós e nossa terra seremos escravos do faraó.
Dai-nos também semente para que sobrevivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó, porque cada um dos egípcios vendeu o seu campo, já que a fome sobre eles era muito severa, e a terra passou a ser do faraó. José tornou o povo escravo, de um extremo ao outro do Egito. Apenas não comprou a terra dos sacerdotes, porque estes recebiam regularmente uma porção do faraó, e eles se sustentavam com as porções que o faraó lhes dava, por isso não venderam sua terra. Então José disse ao povo: hoje comprei a vós e a vossa terra para o faraó. Aqui está a semente para vocês, para que semeeis a terra. Mas darei ao faraó a quinta parte das colheitas. 4/5 serão vossos, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que são das vossas casas e das vossas crianças. Eles responderam: tu nos conservaste a vida, achamos favor aos olhos de meu senhor, seremos escravos do faraó. José estabeleceu por lei, quanto ao solo do Egito até o dia de hoje, que o quinto da produção coubesse ao faraó, somente a terra dos sacerdotes não se tornou do faraó. Assim Israel habitou na terra de Gósen, nela adquiriu propriedade, frutificaram, multiplicaram-se muito, e Jacó viveu 17 anos na terra do Egito. Os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147 anos. Aproximando-se o dia de sua morte, Israel chamou seu filho José e disse: se posso achar misericórdia diante de ti, põe a mão debaixo da minha coxa e usa de bondade e fidelidade para comigo. Peço-te que não me sepultes no Egito, mas quando eu adormecer com meus pais, tu me levarás ao Egito e me sepultarás junto à sepultura deles. José respondeu: farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: jura-me. E ele jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. O que eu quero que a gente perceba é o versículo 25. Primeiramente, quem deu a ideia de comprar a terra e o povo? O próprio povo. E agora, olha o versículo 25. O que eles estão dizendo? O que é? Tu nos conservastes a vida. E aí? O que mais? Seremos escravos de Faraó. O que eles estão dizendo aí? Tu nos salvou. Nós te serviremos de bom grado. Porque tu nos salvaste. Essa é a maneira como a gente tem que estar, meu irmão, diante do Senhor. Ele nos salvou. Então, a nossa serventia a Ele tem que ser com gratidão e alegria, porque Ele nos salvou. Não é aquele negócio que a gente, às vezes é chamado para fazer uma coisa, a gente bota 1000 desculpas. Ah, mas isso, mais aquilo. Meu irmão, Jesus te salvou. Sirva a Ele de bom grado, porque Ele te salvou. Olha o que esses caras estão dizendo, e os caras são ímpios. Não é do povo não, são egípcios, dizendo para José: tu nos conservaste a vida, nós seremos escravos. Eles não estão falando isso com peso no coração não, é com alegria. Nós seremos escravos, nós serviremos, porque tu nos salvastes. Essa deve ser a nossa atitude diante de Deus, diante do nosso Senhor. Tu nos salvou, Senhor. Nós iremos te servir de bom grado, porque sem ti estaremos mortos. A gente tem que aprender com esse povo aí, ó, que está sendo grato, que eles estão se colocando, eles pediram para pertencer a Faraó. Nós é que temos que pedir para pertencer a Deus.
E quando Ele nos receber, porque Jesus nos comprou, ou Ele não comprou? Comprou com o quê? Com prata? Com seu sangue. Como Pedro vai dizer, o precioso sangue de Jesus, sem mancha e sem mácula. E quando Ele nos comprou, Ele naturalmente nos salvou, nos deu vida. E se a gente entende isso, meu irmão, a gente precisa entender que nós temos que servir o Senhor com alegria, de bom grado. Porque o reconhecimento da salvação, reconhecer que foi salvo, precisa gerar em nós esse sentimento de servidão. Ele nos salvou, por isso de bom grado eu o servirei. É incrível quando a gente olha para esses textos, né? E vê o quanto esse pessoal tinha uma consciência que às vezes nos falta. Vocês preservaram nossa vida. Nós seremos escravos. De bom grado seremos escravos. E aí Jesus nos salva eternamente, porque é o seguinte, esses camaradas aí, eles foram salvos daquela fome. Eles não foram salvos eternamente. E nós? Fomos salvos de quê? Nós fomos salvos eternamente. E eles que estão sendo gratos, nós é que deveríamos ser gratos. Nós é que deveríamos estar diante do Senhor todos os dias dizendo, nós te serviremos de bom grado, porque o Senhor me salvou. Todos os dias sendo gratos e servindo a Deus. Amém, meus irmãos? O que nós aprendemos em tudo isso hoje? 1. O chamado de Deus à salvação deve ser atendido de forma radical. Não temos razão para voltar atrás, pois as suas promessas, pois o cumprimento de suas promessas são cada vez mais evidentes. 2. O Senhor vive e, portanto, a nossa salvação. E por isso estamos prontos a ser recolhidos. Você está pronto, meu irmão? Amém? 3. Devemos viver como peregrinos aqui, pois não somos daqui e por isso temos tantas tribulações. 4. O que as pessoas dariam pela vida, né? E isso é interessante, né? Porque o povo lá estava dando tudo, né, para ficar vivo. Né? Primeiro deu a prata, deu o gado, a terra e depois a si mesmo, né? Então, o que o povo daria pela sua vida? Obviamente, né, quando se trata de salvação, o que Jesus diz? Que dará o homem em troca de sua alma? O que ele pode dar em troca da alma? O que é? Nada. Por isso que se o Senhor não nos receber, acabou para nós. Mas, meus irmãos, o que nós daríamos pela nossa vida, Cristo já deu o necessário. Ele deu a si mesmo no nosso lugar. E o que Ele fez trouxe salvação para nós. E é por isso que nós devemos servi-lo com alegria. Reconhecendo que Ele nos salvou e sendo servos dEle de todo o nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Próxima sexta a gente encerra o livro de Gênesis. Temos aí 3 capítulos, 3 capítulos são curtos, né? Então dá para a gente ver os 3 aí, né, com bastante calma. Vamos orar. Amado e querido Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O que eu te peço, Deus, é que o Senhor continue trabalhando essa Tua palavra, Deus, esses Teus ensinamentos em nosso coração. Que eles não tenham entrado só em nossos ouvidos,
mas que o Senhor, pelo teu Espírito, faça com que a tua palavra, os teus ensinos dessa noite, desçam até o nosso coração. E mesmo quando sairmos daqui, Senhor, que o Senhor continue a nos fazer lembrar de tudo aquilo que foi ensinado hoje. Continua trabalhando em nosso coração pela tua palavra. E no mais, ó Deus, te peço que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Nos protege, Senhor, no caminho de volta, para que nenhum mal aconteça com nenhum de nós. É isso que rogamos, que te pedimos, e em Cristo Jesus, o nosso Senhor, te agradecemos. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.